Eu sei que esse tema é muito presente, né, na vida de todas as pessoas, mesmo naquelas que não são, que ainda não são pais, né, ou mesmo que não vão ser, mas que são padrinhos, enfim, que têm essa relação com as crianças e que estão no entorno, né, dessa relação de paternidade e maternidade. Então, dentro disso, a primeira pergunta, e como sempre a gente encaixa dentro da questão da filosofia, qual que é a diferença entre filosofia e filosofia da paternidade? Se é que existe uma diferença entre as duas coisas. Oi, Matheus. Então, a diferença entre essas duas são duas áreas distintas de estudo. Filosofia é uma ciência não especializada. Essa é a perspectiva do objetivismo com relação à filosofia. Né? Ou seja, é uma área de estudo que lida com as abstrações mais fundamentais. Então, quando nós pensamos sobre a aplicação da filosofia em alguma área, aí é que nós denominamos, né, vamos dizer, filosofia da ciência, ou filosofia da biologia, filosofia da lei, e neste caso, filosofia da paternidade. Então, nós temos um consenso com relação a certos princípios, né, que são os princípios do objetivismo, né, e esses princípios eles não são alteráveis e também não são discutíveis, né, no sentido de que se o objetivismo tem certo princípio e eu discordo desse princípio, então a minha filosofia não é objetivismo, mas é alguma outra coisa. Então, partindo do pressuposto que a pessoa já concorda com, digamos assim, as ideias gerais, ou os princípios fundamentais do objetivismo, esses princípios não são passíveis de discordância. Nós não podemos discutir a função do Estado. Né? O objetivismo tem uma visão sobre isso, e se eu não concordo com essa visão, então simplesmente tem uma outra filosofia. Mas quando nós falamos sobre a aplicação da filosofia a alguma área, essa aplicação é passível de discordância. Então, nós podemos concordar em princípios, mas nós podemos discordar da aplicação destes princípios.